o certificado de registro de arma de fogo. Caso a pessoa precise manter a arma no seu local de trabalho, o portador, ou seja, a pessoa que tem o registro em seu nome, tem que ser o responsável legal pela empresa. Tá? Aqui a gente tem um fluxozinho, tá? O certificado de registro da arma de fogo é expedido pela Polícia Federal e precedido de autorização do SINARME. Vamos lembrar bem disso. Certificado de registro de arma de fogo, quem expede é a Polícia Federal, que expede o certificado de registro, tá? Antes desse certificado de registro, tem uma prévia autorização do SINARME. Ou seja, são passos legais por onde a pessoa que quer ter o registro da arma tem que passar. Primeiro ela passa pelo SINARME, depois ela passa pela Polícia Federal. Vamos continuando. Na tela. Aqui a gente tem uma observação que do parágrafo 3º até o final do artigo 5º, só é falado sobre o registro de arma de fogo, os registros das armas até 31 de dezembro de 2008. Como esse prazo já esgotou, não faz sentido a gente ficar se batendo nisso. Tá? Certamente não vai ser cobrado. Não teria lógica alguma de ser cobrado. Então não vamos nos ater a isso. Tá? Vamos continuando. Vamos entrar agora no porte. Tá? É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo os casos previstos em legislação própria e para, ou seja, o que está falando aqui, nós vamos falar de legislações específicas? Não. Nós vamos falar dos casos onde a 10.826 permite o porte. Além dos casos onde a 10.826 permite o porte, existem casos onde legislações específicas autorizam esse porte. Isso não nos interessa, porque, pelo menos no último edital, só nos foi pedido a 10.826. Não vamos nos bater fora disso, tá bom? Vamos lá. Os integrantes das Forças Armadas têm autorização para porte. Tá? Nesse caso de propriedade, eles podem utilizar, eles têm porte de arma particular ou da corporação, mesmo fora do serviço. Esse é o pessoal das Forças Armadas. Eles podem portar armas pessoais devidamente registradas, com porte devidamente expedido, fora do horário de trabalho. Ou pode utilizar as armas da corporação, também devidamente registrado, com porte devidamente expedido, fora do horário de serviço. Continuando, os integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiro, também de propriedade particular ou da corporação, mesmo fora do horário de serviço. Idem a questão dos militares. Vamos continuando. Os integrantes das guardas municipais das capitais e dos municípios com mais de 500 mil habitantes se enquadra na mesma regra do pessoal das Forças Armadas e das polícias civis, militares e federais. Tá? Eles podem utilizar as cidades com mais de 500 mil habitantes e nas capitais. Tá? Eles podem utilizar mesmo fora do horário de serviço, sendo própria ou da corporação, desde que devidamente registrado e com porte devidamente autorizado. Tá? Mas não é só isso. Tá? A gente vai ter que se ater porque integrantes das guardas municipais com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil habitantes, quando em serviço, ou seja, mais de 500 mil habitantes ou capitais, mesma regra do Exército e das polícias. Pode utilizar fora do horário de serviço, até mesmo caso seja uma arma pessoal. De 50 mil a 500 mil, não pode utilizar fora do horário de serviço, mas tem o porte em serviço. Abaixo de 50 mil, não é autorizado. Tá bom? Vamos continuando. Mais um pouco de porte. Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Aqui ele vai dizer a mesma coisa, de propriedade particular ou da corporação, mesmo que fora do serviço, mas ele vai pedir uma comprovação de capacidade técnica e psicológica. Quem vai dizer como vai ser feita essa capacidade técnica e psicológica? Esses institutos. Ou a ABIN ou os institutos que a lei descrever durante os próximos artigos. Tá bom? Vamos lá, continuando. Integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais.
os integrantes das escoltas de presos e guardas portuárias. Certo? Nesse caso, ele só fala em comprovação técnica e psicológica. Se ele não fala na possibilidade de utilizar fora do serviço, dentro das características que ele já havia listado, a gente já compreende que não é possível. Se fosse, ele diria. Ele vai dizer o quê? Que ele pode utilizar essa série de pessoas, essa série de profissões, estão autorizadas a ter o porte de arma em serviço com comprovação técnica e psicológica. Tá? Fora de serviço ele nem menciona, então não tem. Vamos lá, continuando. Empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas nos termos desta lei. Também os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades desportivas demandem o uso de armas de fogo na forma do regulamento desta lei, observando-se o que couber à legislação ambiental. É o tiro à distância, tiro ao alvo, tiro no passarinho, de todas essas modalidades. Veja bem, vai ter que ter autorização de questão ecológica. Ele está falando aqui, vamos dar uma olhadinha de novo. O que ele fala? Legislação ambiental, observando-se o que couber na legislação ambiental. Então, o tiro de passarinho à distância, se matar o passarinho, começar a colocar o passarinho fulano de tal em extinção, não pode. Gente, é brincadeira, a gente sabe que não tem tirar o passarinho à distância. Mas, esses tiros podem, dependendo de onde for praticado, de onde for o campo de tiro, o som dos disparos pode interferir no ecossistema local. Então, pode ter um veto ecológico ao porte de arma. Tá bom? Se é para determinado clube de tiro, não pode, por exemplo, ele não pode, vai ter o porte por determinado clube de tiro, porque aquele clube teve uma restrição. Serve como um exemplo aí. Tá? Para a gente finalizar, integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e da Auditoria Fiscal do Trabalho, cargos de auditor fiscal e analista tributário. Nesse caso, ele pede comprovação técnica e psicológica, assim como o caso já mencionado nas questões de guarda portuária. Ele não fala na possibilidade de utilizar essas armas da corporação ou armas pessoais fora do horário de serviço. Então a gente nem leva isso em consideração. Então, para esse pessoal, só em horário de serviço, e tem que ter comprovação de capacidade técnica e psicológica. Gente, corremos e vimos tudo que nós estudamos calmamente, comentando tópico a tópico até agora. Tá? Isso era o nosso intuito era esse mesmo, é fazer uma revisão zona, correr com isso, tentar fixar nas nossas mentes o máximo possível. E essa semana já vamos entrar com aulas. Essa semana vamos ter 2 ou 3 aulas, garanto para vocês. Já tem aula aí na agulha prontinho para ser disparada. Continuando para a gente finalizar aí o quanto antes a 10.826 e depois decidir o que a gente vai estudar. Se a gente vai estudar o direito administrativo tradicional, se a gente para e estuda um pouco o direito administrativo voltado aos servidores, que é uma parte muito complicada que cai em muitos concursos, tá? E que nesse concurso da Sesgran Rio eu duvido muito que ela não vá pegar firme em direito administrativo, que ela não vai pegar firme em constitucional e que ela não vai pegar muito firme em português. Tá? Então a gente tem que estar ligado nisso. Agradeço a paciência, agradeço a audiência, peço que continuem acessando o blog, concursos e concursos para todos.blogspot.com. O nosso e-mail é concursosparatodos@gmail.com. Tá? Me adicionem no Orkut. Aqui na nossa página, se você tiver o Gmail, entra como seguidor. Nós temos aqui o pessoal que tiver como seguidor, quando a gente atualiza, já recebe automaticamente. Postamos uma aula, o pessoal já recebe ali por e-mail que tem uma aula nova postada. Entra como seguidor do nosso blog aqui, continue prestigiando os nossos anunciantes e contem para os amigos sobre o nosso blog. Vamos democratizar as nossas aulas o máximo possível. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula. Grande abraço.